Pois é, bonito, né? Você viu aí plantas, verde. E nossa mesa redonda que você está vendo, que hoje está um pouco diferente, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre paisagismo, sobre que tipo de planta usar, onde usar, como usar e por que usar. Ok? E para isso nós convidamos aqui um especialista que é Marcos Malamuti, que é arquiteto e paisagista, que vai nos dar uma ideia melhor e mais técnica disso aí que a gente viu aqui agora. Ok? Bom dia, Marcos. Bom dia. Pois é, Marcos. Eu queria começar dizendo o seguinte: meu escritório fica numa praça ali na Pituba, certo? E todo dia você bota o carro, estaciona o carro lá e quando você volta tá lá sujo, cheio de amêndoa e planta e flor, aquela coisa que você fica decepcionado com a árvore, que é uma coisa que não deveria acontecer. E aí, Marcos, o que é que a gente pode, inicialmente vamos fazer o seguinte, dê uma geral melhor sobre o que é paisagismo, para tirar essa ideia de que paisagismo é só você dizer, olha, plante isso aqui, faça isso aqui, projete isso aqui. O que é, para o nosso telespectador aí, o que é paisagismo tecnicamente? Olha, paisagismo é muito mais do que escolher as plantas só. Né? É a parte de planejamento do espaço livre. Né? Então, o escolher as plantas é talvez a última etapa, o finalzinho do projeto de paisagismo. Você começa entendendo para que é aquele espaço, para quem é aquele espaço, como é que ele vai ser usado, planeja ele é visto tridimensionalmente como um projeto de arquitetura, e aí determina as funções dele e constrói esse espaço inteiro. A diferença da arquitetura para o paisagismo, além de você estar trabalhando evidentemente no espaço externo, é que o seu material de construção são as plantas. Né? Também não só as plantas, mas são principalmente as plantas. É. Agora, porque, olha, isso que eu falei em relação a esse tipo de planta lá, que é uma planta errada. Essa planta não é uma planta ideal para aquilo ali. Não, é a planta errada no lugar errado. Pois né? Então é um problema de especificação, que é um problema comum nas áreas urbanas. Né? A arborização ela é muito importante para uma série traz uma série de benefícios, de equilíbrio de temperatura, de umidade. Só que ela tem que caber no lugar onde ela está sendo planejada. Né? Isso aí, por exemplo, essas árvores que estão aqui na nossa cidade, elas foram feitas, quer dizer, acredito que tenha havido um projeto. Você acha que... Possivelmente, mas antigas, tem né? um equívoco na escolha de algumas espécies. Então, assim, a amendoeira na Pituba é um pouco difícil pela falta de espaço. Né? Quer dizer, a amendoeira é uma planta grande, que tem uma copa grande, que tem problema com raiz que é muito agressiva, que tem frutos pesados e que podem ferir alguém ou ferir um veículo. Então, assim, e árvore não é uma coisa que a gente deva ficar podando, porque agride a planta. Deforma e agride. Né? Do ponto de vista da saúde da planta, agride, e do ponto de vista visual, deforma. Por exemplo, agora um caso específico desse. Naquele local, naquela praça onde eu tenho o escritório, que árvore seria o ideal para mim? Porque se pensa em quê? Em sombra, né? E que ele perturbe muito, que não perturbe muito. Né? Você precisa de uma planta que tenha... Na praça até podem ter árvores um pouco maiores, porque você tem espaço para a copa, o que não acontece nas outras ruas ali da Pituba. Agora, que não perca folha, que não tenha frutos pesados, né? Que não perca galhos, tem árvores que caem galhos inteiros, é mais perigoso ainda. E outra coisa também, aquelas folhas da amendoeira, e elas entopem esgoto. Entopem os bueiros. Os bueiros, aquela coisa. E quando chove, meu irmão, é tudo... Alaga tudo por causa da tal da amendoeira. Agora, por que se plantou? Porque isso não foi planejamento, isso não foi um paisagista que fez. Não, é um equívoco com toda certeza. Né? A planta errada no lugar errado. Então, assim, o que é que pode ser feito hoje? Né? É um plano de substituição de vegetação. Quer dizer, não quer dizer que você tenha que entrar e derrubar as árvores inteiras. Concordo. Precisa plantar outras árvores e, à medida que elas forem crescendo, ir removendo as antigas. Marcos, nós vamos aqui a um rápido intervalo e vamos voltar falando sobre aquele tipo de planta que você pode ter dentro do seu apartamento. Ok? Não sai daí não, a gente volta em um minuto. Estamos apresentando Fórum Imobiliário, a TV do Corretor. Vamos apresentar Fórum Imobiliário, a TV do Corretor. Bom, de volta do nosso intervalo, nosso quadro hoje, uma mesa redonda, quer dizer, uma mesa redonda um pouco diferente. Nós estamos falando sobre paisagismo, sobre plantas, sobre verde.
E estamos aqui com Marcos Malamute, que é arquiteto e paisagista, que no primeiro bloco aqui já nos falou, deu um resumo do que é paisagismo e falou-se alguma coisa sobre plantas. E nós fechamos o outro bloco falando sobre que tipo de planta você pode ter dentro da sua casa e dentro do seu apartamento. E agora ele vai falar sobre isso, ok? E aí, Marcos, o que é que nós podemos ter no nosso apartamento sem... Evidentemente que eu sei que não pode ser uma amendoeira, mas o que é que nós podemos ter? Amendoeira é mais difícil. Na verdade, muita coisa. Né? É uma questão de escolher bem aonde você vai colocar dentro do apartamento. Na sala, na varanda, no banheiro. O mais importante é assim, quanto está perto da janela ou longe da janela. Né? Ou está na varanda ou não está na varanda. O que importa para a planta, na verdade, para ela ficar saudável, é a condição de ambiente que você está oferecendo para ela. Então, assim, se tem luz ou se não tem luz, quanta luz tem, se pega sol direto ou não pega sol direto, ou se tem vento. Que são as limitações que o apartamento vai dar, além do vaso, né? Que ela não está plantada no chão. Então, dentro dessa condição, você vai escolher a planta que vai te atender melhor. Então, tem uma infinidade de plantas de todos os tamanhos que podem ser usadas nessa condição. Por exemplo, a planta... Evidentemente que essa planta não pode estar trazendo mosquito, né, para dentro da sua casa, né? Então o mosquito não vai lá em cima. Não, mas O mosquito vai, mas não deve ir por causa da planta, coitado. Então né? você tem que colocar uma planta que não atraia mosquito. Em princípio, a planta não atrai mosquito. Né? O que não pode é usar o pratinho e deixar ele cheio de água. Né? Aí até para a própria dengue não está ali. Exatamente, aí atrai mosquito. Então, assim, o pratinho, para a planta, ele não serve para nada. Ele serve para proteger o seu piso, o tapete, o sofá, né? do excesso de água que você colocou no vaso. Só para isso. Então, não é para acumular água no prato, nem é para molhar a planta através do prato. Ele tem que estar sempre seco. E qual é o tipo de planta ideal? Você recomendaria alguma? Você diz, olha, você que tem uma varanda, que gosta de verde, que gosta de planta. Olha, vamos dizer, você tem para dentro de casa uma série de palmeiras. Varanda, para varanda. Varanda. Sim. Varanda, possivelmente você vai ter uma condição um pouco mais agressiva com o vento, dependendo do andar que a pessoa vai estar. Então, tem que procurar uma planta que tenha talvez a folha um pouco mais dura, cerosa, gordinha, que acumula água dentro, que é uma planta que aguenta vento. Né? Pode ser uma clúzia, pode ser um ficus de praia, pode ser uma série de suculentas que são pequenininhas e se aplicam muito bem a essa condição. Certo. E o que é que não se deve usar? Vamos inverter nosso caso. O que é que você já viu por aí em apartamentos que não se deve usar? Planta de sol. Planta de sol pleno. Tem planta que pede a condição de sol pleno. E quando a gente diz que a planta é de sol, é que ela precisa tomar sol direto algumas horas por dia. Então, o caso da, vamos dizer, Minixoria, que é uma planta muito popular. Né? Ou ela vai pegar algumas horas de sol numa varanda, ou ela não vai nem viver nem ser saudável. Né? Então, planta de sol não pode ficar em lugar que não pega sol. Ô Marcos, e uma coisa que me veio agora à mente é o seguinte, eles falando de fotossíntese, né? É realmente prejudicial você ter uma planta dentro de casa, porque ela faz a fotossíntese, né? O oxigênio, o gás carbônico, e não tem nenhum dano à saúde das pessoas a troca de gás que a planta está fazendo. O que pode ter problema dentro de casa é alguma planta que tem alguma substância que provoca alergia. Então, assim, algumas plantas que têm perfume, que é uma coisa que atrai, né? Então, a pessoa gosta da planta porque é perfumada, mas esse perfume pode provocar alergia em algumas pessoas. Ou planta que tem muito pólen pode provocar alergia em algumas pessoas. Aí não é legal estar dentro de casa. Por exemplo, uma dessas aí você tem? Com perfume, uma série de jasmins. Não deve, jasmim não deve. Dentro de casa, nem perto de janela, não é recomendável. Né? Porque pode desencadear Se a pessoa tiver alergia, ela pode ter uma reação. Não é todo mundo que vai ter alergia porque tem o jasmim na janela, não é isso. E é cheiroso, né, o jasmim? É cheiroso, é agradável, né? Agora, mas são essas substâncias que podem provocar alguma reação negativa. Agora, uma coisa curiosa, que eu ligando para uma pessoa falando sobre orquídea, eu perguntei, vem cá, você planta orquídea? Ele fez, não, orquídea não se planta, se cria. O que é isso? Por que criar orquídea não Porque planta? a orquídea é um conceito interessante até. A orquídea, ela é uma planta dita epífita. O que quer dizer epífita? É uma planta que se apoia em outra planta para viver. Né? Então, assim, ela não é parasita, ela não se alimenta na outra planta. Ela só se apoia naquela planta. Então, não é uma planta, ou boa parte das orquídeas não são plantas de chão, de terra, de vaso. Né? São plantas que ficam com as raízes expostas, penduradas, e fica apoiada em outra planta. E por essa condição natural dela, são plantas que, ao contrário do imaginário popular, são plantas muito rústicas. Porque vive num ambiente muito difícil, né? Sem terra, que não tem
Então não tem estabilidade de nutrição, não tem estabilidade de água, nada disso. Ela se vira muito bem sozinha. Mas aqui não dá não, aqui em Salvador. Muitas orquídeas dão muito bem aqui por causa da temperatura e da umidade. Né? Elas são, inclusive florescem mais vezes aqui do que vão florescer no Sudeste. Mais vezes ao ano. Então plantas que às vezes florescem uma vez por ano em São Paulo ou em Minas, aqui florescem 2 vezes ou 3. Aqui e não é uma planta de clima frio, não? Não. Tem algumas orquídeas que são de clima frio. Mas boa parte delas tem origem tropical, de Mata Atlântica ou de floresta equatorial. Então elas se aplicam muito, muito bem aqui e são plantas que dão pouco trabalho. Né? Na verdade, o que você pode fazer para matar a sua orquídea é ficar cuidando dela o tempo inteiro. Se você botar ela no lugar certo, deixar ela quietinha, largar ela no lugar certo, né? Ela fica feliz e se vira sozinha. Ô Marcos, quem te vê dentro de apartamento, são muitas aquelas plantas, elas num vaso, naqueles, apoiando assim, naquele xaxim, né? Aquilo. Xaxim é um material fibroso, Sim. que na verdade hoje não é nem comercial mais. Ele é extraído de uma planta que é, enfim, de flora nativa e que tem controle por causa de risco de extinção e não pode ser usado nem comercializado. Então tem um substituto fibroso a partir do coco hoje. Agora, com relação aos vasos, o que menos importa é o material deles e o eventual formato. Isso é mais uma questão de gosto e da decoração da casa. O que faz a diferença para a planta é o material que tem dentro, é o substrato que está ali. Né? O vaso é uma condição de limitação para a planta, então assim, ela tem pouco nutriente e pouco armazenamento de água pelo volume que você está oferecendo. Então esse material tem que ser rico, ele tem que deixar a água passar, não pode acumular água dentro, ele tem que reter uma quantidade de alimentação suficiente para manter a planta saudável. E que tipo de vaso é esse? Barro? Qual tipo? O material externo do vaso não importa muito. Pode ser de barro, pode ser de cimento, pode ser de plástico, pode ser de vitrificado, de cerâmica. Não é essa a condição mais importante para a saúde da planta. Todos eles têm que ter terra vegetal. Terra vegetal com uma quantidade muito grande de matéria orgânica, de esterco de gado, se for o caso. Né? Só a terra não é suficiente. Ela acaba compactando, a raiz tem dificuldade de se desenvolver e retém pouco nutriente. Bacana. Marcos, nosso tempo já foi. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui, por dar essas dicas. Não dá para se falar muita coisa, porque o tempo realmente é curto, mas pelo menos a gente tem uma ideia. E se você tem alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, está aí no vídeo, que a gente manda para Marcos e procura até chamá-lo de volta aqui para responder a sua dúvida e o seu e-mail. Ok? Até o próximo domingo.